Com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2025, a imigração se tornou o centro das discussões. Muitas mudanças foram prometidas e nós vamos discutir nesse vídeo as propostas já divulgadas pelo presidente Trump e os seus impactos, fazendo uma avaliação com o que ele prometeu, com o que ele cumpriu no passado e o quanto isso é factível de ser realizado no futuro. Nos acompanhe nesse vídeo. Segundo estatísticas oficiais, os Estados Unidos possuem 11 milhões de imigrantes sem a devida documentação. Esses imigrantes, normalmente, eles se dividem em duas categorias. A primeira categoria que nós chamamos de imigrantes ilegais, são os imigrantes que entraram sem a devida documentação pela fronteira e aqui permaneceram. E existem os indocumentados, que são normalmente os sem status. O que são esses imigrantes? São as pessoas que entraram com documentação legal, mas ficaram além do prazo permitido e permanecem morando nos Estados Unidos. E são esses imigrantes o foco da atuação do presidente Donald Trump. Nós não podemos esquecer que durante a campanha eleitoral, o presidente Trump falou por diversas vezes que ele iria focar na imigração qualificada. Ele prometeu incremento para o visto H-1B, que é um visto para profissionais qualificados, um visto temporário, bem como criar uma via onde estudantes qualificados poderiam obter o Green Card. Então, é claro o foco do presidente Trump em priorizar a imigração de profissionais qualificados em detrimento à imigração de profissionais e pessoas que entram de maneira ilegal e tentam, de alguma forma, regularizar posteriormente a sua situação. E nós vamos falar quais são as principais propostas já divulgadas. A primeira proposta, e a que mais encontra eco na imprensa internacional, é a deportação em massa. O presidente Trump fala que focará a deportação em massa especialmente a imigrantes que cometeram crimes nos Estados Unidos e imigrantes que não compareceram às suas audiências às cortes migratórias americanas. Essa proposta ela é extremamente polêmica, tendo em vista a dificuldade de execução e os custos de uma operação dessa monta. Nós não podemos nos esquecer que o presidente Trump deportou menos imigrantes do que o ex-presidente Obama e também do que o presidente Biden. Portanto, por mais que ele fale, ele nunca conseguiu realizar nada parecido do que foi prometido. Além disso, a imigração ela tem uma importância econômica para os Estados Unidos. Como alguém que tem uma visão política tão voltada para a economia, é muito difícil que o presidente Trump, às cegas e apaixonadamente, fará uma deportação em massa sem se preocupar com as repercussões econômicas disso. Contudo, ninguém tem a certeza dos próximos passos. Nós precisaremos aguardar, mas o foco inicial são imigrantes que têm condenações criminais e não cumpriram ordens judiciais. Esse seria o foco número 1 da possível deportação em massa prometida pelo presidente Donald Trump. O segundo ponto, e que nós também não podemos nos esquecer, que já foi muito divulgado na imprensa internacional, é o fortalecimento das fronteiras. O presidente Trump acusa a gestão do presidente Biden e da vice-presidente Kamala Harris de ser muito frágil e tolerante, especialmente na fronteira sul dos Estados Unidos, fazendo com que o país receba um número muito grande de imigrantes ilegais. Ele, no governo anterior, inclusive falava por diversas vezes sobre a construção de um muro para dificultar o ingresso de imigrantes ilegais. É inegável que no governo do presidente Trump haverá um fortalecimento da fiscalização na fronteira. Além disso, eu brinco que é um efeito psicológico das falas do presidente Trump. A gente percebe claramente que a simples fala dele em aumentar o rigor já faz com que eventuais imigrantes pensem duas vezes na hora de transgredir alguma norma ou assumir alguns riscos migratórios nos Estados Unidos. Então, nós temos que ver o que ele vai fazer e também os efeitos psicológicos das falas do presidente Trump. Outro ponto que é muito aguardado na gestão do presidente Trump é o fortalecimento das parcerias com os estados conservadores nos Estados Unidos. Muitos estados, eles possuem algumas políticas que criam um ambiente mais difícil para o imigrante ilegal. E é natural que, no afã de tentar reduzir a imigração ilegal para os Estados Unidos, o presidente Trump se alie a esses governadores e tente
criar políticas que são paralelas às regras migratórias para que o ambiente seja mais difícil para quem não tem a devida documentação para residir nos Estados Unidos. Por fim, a restrição aos serviços públicos e o aumento do rigor no que nós chamamos de public charge. Isso é uma alteração que, honestamente, essa eu espero que aconteça, apesar de lamentar, mas no governo Trump, talvez a grande alteração do sistema migratório foi o aumento do rigor no public charge. Então, esse ambiente, por vezes mais tolerante que nós tivemos no governo Biden, naturalmente a expectativa é de um retorno de um public charge com um rigor maior, como foi na primeira gestão do presidente Trump. Então, essas propostas, obviamente, cada um com seu grau de dificuldade de implementação, são as propostas basilares do presidente Trump para a contenção da imigração ilegal nos Estados Unidos. Obviamente que essas decisões muitas vezes geram efeitos colaterais a bons imigrantes que vieram para a América para vencer, conquistar e colaborar com o país. Enfim, lamentável que muitas vezes decisões políticas não conseguem atingir somente o público-alvo, que são imigrantes que estão cometendo crime e prejudicando o país. A boa notícia é que, por mais que o presidente Trump fale e seja hostil em muitas frases, ele não pode, com uma canetada, mudar a legislação migratória e mudar todo o ambiente que nós temos nos Estados Unidos. Não podemos esquecer que as instituições americanas são sólidas. Nós temos poder legislativo, poder judiciário e leis já implementadas. Portanto, qualquer chefe do executivo que seja eleito, como o presidente Trump, ele deve governar o país dentro do limite da legislação vigente. Então, existem meios e mecanismos legais para tentar combater eventuais abusos. Por essa razão, tenha o seu caso acompanhado por um advogado que seja experiente e licenciado nos Estados Unidos para que você possa lançar mão de qualquer remédio para buscar a solução e proteger o seu status migratório dentro da América. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com quem possa interessar e continue nos seguindo no canal. Até a próxima!